Dia a todos, Marília, muito bom dia. Estamos aqui para fazer um bate-papo num café e prosa, que inicialmente era para ser aqui no Instagram. A gente acabou que migrou aqui pro YouTube, né, Marília? Bom dia, Isso. seja muito bem-vinda. Bom dia, Rubens. Obrigada mais uma vez pelo convite. Já vamos Né? Vamos, agradecer logo de cara teu esposo também, que está nos dando um apoio aí hoje, né, Marília? sim. Hoje ele está aqui nos Agradecer o bastidores. J. Arantes. Hoje o café e prosa é com a Marília. Da última vez, pessoal, a gente fez a nossa live. E aí nós ficamos devendo alguns pontos importantes nessa live. Quais são esses pontos, Marília? Nós ficamos de falar sobre a parte do autismo infantil, diagnóstico, pontos interessantes para a gente ajudar os papais aí a detectar. E uma Uhum, parte que eu fiquei muito interessado em saber, como se detectar o autismo na fase adulta. Então, uhum. nós ficamos esses pontos, o nosso tempo aquele dia ficou estourado, acabou que nós não conseguimos fazer, né, Marília? Mas hoje a gente está aqui para Isso. fazer esse bate-papo. Vai ser um bate-papo rápido, mas muito objetivo e esclarecedor. Vamos lá, Marília? Marília, seja muito bem-vindo novamente. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade aqui no Café e Prosa Vamos. do Minutos Quase Contados. Marília, aquela última vez que a gente conversou, de fato, eu acho que surgiu muitas dúvidas, né, para o pessoal na parte do diagnóstico. Marília, quais Uhum, são os pontos interessantes para a gente analisar quando um papai ou uma mamãe tem dúvidas do autismo? uhum. É, hoje eu sou especialista em autismo adulto, mas o autismo chegou na minha vida com a criança, né? Aquele dia eu até citei um pouco sobre o Henrique, que é o meu enteado, filho enteado, e me lembro também que naquele dia teve a pergunta sobre o psicodrama, que a gente ficou de falar um pouquinho também, né? Como que o Sim, psicodrama ficamos. pode ajudar no autismo. Mas então, eu acho que o principal, Rubens, para ajudar, né, um pai, uma mãe aí com uma criança autista, é entender que ela continua sendo criança, independente do diagnóstico, né? Então, é uma criança e ela precisa ser criança. Mas é Sim, importante também a gente conseguir identificando o que pode levar a criança, né, e até o adulto, adolescente, para o desregulamento, respeitando. Eu acho que o principal, eu falo muito sobre isso, o principal é respeitar essas questões que levam a pessoa para o desregulamento. Então, eu acho que desregulamento. é O o que que você principal. A chama gente de, precisa, primeiro, observar o que você chama de o que eu desregulamento, chamo de. Marília? Uhum. O desregulamento é algo que está incomodando a pessoa, né? A criança, o Uhum. adolescente, o adulto. Então, uma luz forte, uma luz piscando, se ele for hipersensível, que a gente precisa ter esses dois lados também, porque existe o hipossensível, que ele precisa de muitos estímulos, mas tem o hipersensível, que quanto menos estímulos, melhor, né? Então, e aí tem os mistos também. Então, às vezes, uma luz piscando para o hipersensível, uma luz branca costuma ser incômodo, que ele vai dar dor de cabeça, vai ficar irritado, e muitas vezes ele não sabe por que ele está irritado, né? Inicialmente ali, som, o Uhum. som, se estiver muito alto, o próprio som deles, por exemplo, uma criança, o Henrique, ele é muito disso. Ele está jogando, ele nem percebe que o som do jogo dele está incomodando a gente. E às vezes está baixo Sei, para ele, mas para nós está alto. Mas para ele tá sei, bom. Mas se eu coloco uma música ou um jogo, por exemplo, né, o meu som vai incomodar ele. Pode ele tem incomodar quantos ele. anos, Marília? Hoje ele está com 10. O Com diagnóstico 10. dele, o primeiro diagnóstico dele veio com 2 anos e 4 meses, né? E Certo. veio com uma solicitação da escola.
Ele estava na escolinha e ele tinha alguns comportamentos, né? Então, ele sempre alinhou os brinquedos, né? Eu lembro de uma história, até o Jota que conta muito essa história, que as primeiras observações que vieram da escola foi justamente isso, que ele alinhava o boliche, né, os pinos do boliche na escola, e às vezes antes dele acabar de alinhar para ele jogar a bola, um coleguinha vinha e derrubava, e ele ficava muito bravo, e isso desregulava ele, porque é milimétrico, né? Muitas vezes o alinhamento do autista é milimétrico. Ele olha, um tá mais longe que o outro, eu vou arrumar aqui, tem que ficar tudo igualzinho. E aí ele perdia a paciência, acabava brigando com os coleguinhas ali, tudo da mesma idade, e depois ele ficava com pesar, né? Porque ele brigava com o colega, mas ele ficava ali, nossa, putz, eu fiz isso, né? Ficava remoendo a situação, né, E, Marília? e aí, isso. E muitas vezes o que ajuda um autista a se regular é justamente fazer esses alinhamentos. Alinhar, porque é aquilo, é assim, internamente ele está desregulado, o emocional, o fisiológico vai desregulando com tudo isso. Uma escola, é claro que ela vai ser desreguladora para uma criança sendo autista hipersensível, por exemplo, muito barulho, muita gente, né? Então, são componentes que ajudam, que contribuem para um desregulamento. E aí Marília, ele e estava assim, alinhando. O alinhar, sim. não, pode falar, é porque assim, surgiu a dúvida aqui agora, né? Eu acredito que muitas crianças têm esse comportamento de, às vezes, só incomodar, ser muito organizado, talvez isso venha dos pais. Então, assim, existe alguma coisa que você diferencia, algum teste, alguma coisa que você faz, para falar assim, não, de fato é isso. Porque uma criança não gostar de som não pode ser normal. Pode, Por pode ser exemplo, normal, sim, mas ela se remoer por uma situação que aconteceu na escola, não pode ser normal? Porque aquele dia a gente discutiu aqui justamente isso, né? Até que ponto a gente tem uma criança que ela pode ter, eu não vou chamar o autismo de problema, mas ela tem um diagnóstico, né? Porque eu não acredito que seja um problema, é um diagnóstico, né, Marília? A gente ficou bem claro aqui sim. aquele dia, né? E até que ponto a gente pode entender isso como um diagnóstico ou pode ser como normal? Existem testes que podem ser feitos? Sim, existem vários testes. Uma pessoa, ela pode ser hipersensível ou hipossensível, independente do diagnóstico de autismo. E existem vários testes, várias escalas que são aplicadas para fazer avaliação do autismo. Né? Então, de novo, ser organizado demais, né? Alinhar as coisas, não quer dizer necessariamente que é autista. Mas existe um negócio dentro disso que eu estou falando, que é o sofrimento. Né? Então, uma pessoa autista, ela acaba sofrendo com as situações. Isso causa dor física na pessoa. Por exemplo, já vi, né, tanto aqui na minha convivência com o Jota e com o Henrique, quanto no consultório, que quando tem alguma coisa incomodando o autista, ele sente um incômodo, e eu acho que eu já falei isso em live, é como se fosse alguém cortando fisicamente mesmo a pessoa, né? A dor é física, ela é real. Então, quando eu falo que às vezes uma luz branca tá me incomodando um autista, porque ele está sentindo dores e não é uma dor de cabeça, por exemplo, ou dor nos olhos, comum para nós que não somos autistas. É uma dor que a Gabi, ela até fala isso, né? É uma dor visceral. Eu acho que é mais do que a gente sente. Sei.
E aí cabe muito a observação, né, dos tutores, de quem está ali junto da criança, do adolescente e até do adulto, porque às Nossa, é vezes o impressionante você adulto falar isso, pode porque não perceber. chega a ser impressionante você falar que chega nesse nível, né, Marília? Isso aí é algo que para mim, assim, Sim. eu desconhecia. Então, Uhum. a questão de organização, tudo que a gente tem falado aqui, né, pessoal? Quando se remói muito, tem alguma situação, ó, liga o alerta porque tem algo que talvez, assim, precisa ser enxergado de uma forma mais próxima, né, Marília? Eu vou falar dessa forma, Sim, sim. Mais de perto, exatamente. mais de perto. Precisa Eu tenho, ter esse olhar, sim. eu tenho um afilhado, o Raulzinho, acho que eu comentei aqui na live que a gente fez da última vez. Quem detectou, na verdade, o autismo dele foi a minha irmã, que é professora. Então, ela é uma pessoa que ela foi treinada para ter esse olhar na escola, Marília. Então, o que, que aconteceu? Ela começou a prestar atenção em detalhes, igual você disse, de organização. Então, ele tinha aqueles Uhum, carrinhos Hot Wheels, e aí o que, que ele fazia? Ele colocava os carrinhos em ordem, e ordem uhum. por cor. E às vezes você conversava com ele ali, ele estava no mundo dele e assim, não, é Por como se não tivesse, cor, você não tivesse ali ouvindo, falando com ele. sim. Então aqui isso ligou o alerta da minha irmã. E quando ela detectou isso, ela levou num profissional habilitado e aí fizeram os testes e se detectou de fato que era um autismo, né, Marília? Muito importante essa Sim. conscientização, gente. É muito importante que se observe, se enxergue além, porque o que eu vejo muito hoje, Marília, é até um ponto que a gente falou aquele dia, é a negação. A negação, ela atrapalha até no próprio desenvolvimento da criança, porque a partir do momento que os adultos negam, é como se ele estivesse negando o acesso ao tratamento. E quanto antes se tratar, melhor. Sim. E eu acho que não é nem só o tratamento, né? Quando você se nega, inclusive, as dificuldades que a pessoa tem, né? E não só as dificuldades, porque a partir dessas dificuldades a gente pode conseguir encontrar uma forma que fique confortável para ele. Então, tem uma questão, por exemplo, festa de Uhum. família. Não tem como você fugir. Se é filho, se é uma criança, você tem que estar lá porque seus pais estão lá, né? Então, como que eu posso? Eu posso ir encontrando formas de ser mais confortável, de estar mais. Eu acho que não é nem mais confortável, viu, Rubens? Eu acho que é menos desconfortável. Desconfortável, né, Marília? Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso estar ali me socializando e ficar menos desconfortável com essa socialização? Então, quando eu vejo, né, essas dificuldades do meu filho, né, do meu esposo, da minha esposa, o que eu posso fazendo? Como que a gente pode ir olhando para essas dificuldades e ajudando ele a estar ali? Porque às vezes precisa estar. Aí a gente pode ir encontrando assim. O Henrique, ele ficava, quando menorzinho, às vezes ele ficava no meio dos adultos. Hoje ele já fala assim: não, eu não dou conta, é muito barulho, eu não quero estar ali. Então ele encontrou um lugar na casa onde fica mais confortável para ele. Uhum. E aí ele encontrou a forma que fica confortável. Então ele vai lá, ele cumprimenta as pessoas que ele tem mais costume, né? Nem sempre, às vezes é um oi geral e tá tudo certo. E vai lá para a sala de televisão onde não tem, por exemplo, e fica lá. E para ele tá tudo bem. Que é isso, né? O Jota ele Entendi. traz muito também essa questão das reuniões de família, que é assim, Natal, todo mundo se abraça. Ele não tem dificuldade, ele não ficou, né? Mas o diagnóstico dele veio com 43 anos, o diagnóstico do Jota. E aí o que ele fazia?
para ele correr dos abraços meia-noite, uns minutos antes ele corria e ficava no banheiro. Ai, tive um problema. Depois que passava ali, mais uns 10 minutos depois da meia-noite, ele voltava. E aí todo mundo já tinha se abraçado, já tinha passado aquele momento e era mais confortável para ele, ou menos desconfortável, né? Mas depois que E, passava aquele momento de inclusive, Rubens, socialização, é até uma dúvida. Depois que ele passava esse momento de socialização ali, ele conseguia socializar, mas não naquele momento digamos, no ato da coisa mesmo. Ele fazia isso depois no tempo dele, era isso que ele dos fazia? abraços. Isso. Isso, mas ele não abraçava. Passou da meia-noite, aí não abraça. Passou. Né? Mas ele continuou, aí ele vinha, ficava ali novamente, mas sem abraço. E o diagnóstico dele, ele virou um hiperfoco para ele foi estudando, foi especializando mais sobre isso, e ele escreveu um livro, né? O livro é Como Gerar Vínculos com a Pessoa Autista. E ele traz, inclusive, no livro, ele traz, inclusive, lugar de regulação, isso, e ajudar no desenvolvimento das pessoas autistas. Show de e aí bola. ele traz, dentro desse livro, inclusive, o canto, um espaço, né, que você pode criar para a pessoa se regular. Isso serve para escola, para crianças e adultos, né, dentro do carro. Tudo isso você pode ser um lugar regulador para um autista. O Henrique, quando ele está muito desregulado, ele quer entrar dentro do guarda-roupa. Quanto menor o espaço para ele, mais agradável. Melhor. Mais ele consegue se regular. Quando eu falo sobre isso, e quando eu falo sobre a desregulação, quando ele vai se regulando, é uma coisa que eu já venho observando isso há algum tempo. Ele desregula, às vezes ele chega da escola e eu não tô bem. Hoje teve muito tumulto, muito barulho, eu tô desregulado. Hoje ele consegue perceber. Por isso que eu falo que é muito importante a gente observando e conversando com a pessoa autista, independente da idade, e conferindo, olha, eu tô percebendo que você tá mais agitado, você tá percebendo isso? Né? E aí ele entra em casa, pega uma coberta, a mais grossa que tiver, ele se cobre e fica parecendo um casulo de borboleta. Um casulo. Fica parecendo um casulo mesmo. E fica quietinho. Aí ele chega a dormir. Quando ele acorda, ele já vai ficando mais regulado. E quando eu falo que a desregulação é visceral, por quê? O que eu observei nele? Ele corre para o banheiro. Quando ele começa a se regular, o intestino dele solta. É a coisa mais engraçada, assim, vamos dizer. Porque, visceralmente, ele está entrando em regulação. Quando Isso ele é o vai corpo para o banheiro, somatizando algo, ele vai Marília? se regulando. Eu poderia chamar isso Sim, a desregulação. Eu poderia falar que o autista ele é mais sensível, ele somatiza mais, digamos, emoções? Sim, porque existe um negócio que chama mascaramento. Então, aquilo que eu estou desconfortável, o ambiente que eu estou desconfortável, eu vou escondendo, eu vou segurando. E quando eu estou no meu lugar seguro, eu libero. E eu tiro as máscaras. Né? E a gente está falando um pouco, né, do autismo com crianças, mas tudo isso serve para o adolescente e para o adulto. Hoje eu me especializei em autismo em adultos, porque é assim, não só por isso, né? Mas também é um mercado um tanto escasso, a gente quase não encontra profissionais que fazem, por exemplo, uma avaliação bem feita de um adulto. Por quê? Uhum. Existem as mesmas escalas, os mesmos testes que existem para criança, existe para o adulto. Mas o adulto,
são poucos os profissionais, e hoje eu trabalho com diagnóstico de adolescentes a partir de 13 anos e adultos, e eu trabalho com escalas desenvolvidas por pessoas autistas. E aí são estudos, né, que foram padronizados no Brasil, mas são estudos vindo do Canadá e eu esqueci qual que é o outro lugar. Austrália, isso. São pesquisadores autistas australianos e canadenses que foram desenvolvendo a partir... Por quê? O que eles perceberam? Eu fui lendo os estudos deles, certo. E aí eles foram vendo que essas escalas não têm o que realmente eles sentem, que realmente eles percebem sobre as vivências deles. E no adulto, no adolescente e no adulto, quanto mais a gente vai crescendo e convivendo com esse meio que a sociedade quer que a gente fica tudo numa caixa só, todo mundo englobado no mesmo cenário, né, Marília? Exatamente. E aí a gente aprende a mascarar. E quanto mais velho eu vou ficando, quanto mais eu vou desenvolvendo, eu desenvolvo também o mascaramento. E o mascaramento é isso, é esconder os desconfortos. Então, de repente, eu explodi aqui. O que aconteceu? Não sei, eu só tô nervoso, mas eu não consegui observar o ambiente. Isso é um mascaramento. E, geralmente, o autista, principalmente adolescente e adulto, ele vai explodir em casa. Então, outro dia eu recebi... Que é onde ele se sente confortável, e aí acaba que na sua casa você não tem máscaras... E aí você estoura. Isso. Outro dia eu recebi... Muito interessante você falar isso, Marília, porque isso é tanto para o lado da criança, quanto principalmente para o adulto, né? Adulto que tem esse tipo de comportamento, pode acontecer. Sim. Outro dia eu recebi uma esposa e ela falou assim, por que ele... Lá fora ele é sociável e aqui dentro ele explode, que ele fica nervoso e a gente não pode nem olhar para ele, né? E é isso, porque em casa ele está com pessoas que ele sente segurança, ele está no ambiente seguro dele. Então é ali que ele vai tirar as máscaras, é ali que ele vai se regular, né? Então o abafador pode ajudar, o óculos escuro pode ajudar? Sim, vai ajudar, mas não quer dizer que quando eu chegar em casa eu não vou tirar as minhas máscaras. É em casa que eu tenho que tirar as máscaras mesmo. Marília, é importante você falar isso, né? Porque o que acontece? Eu imagino que para a família que não entende que isso é um cenário, ela pode achar que a pessoa é difícil. Sendo que, na verdade, Marília, existe um diagnóstico, eu acho que principalmente a falta de informação. Essa informação que você está trazendo aqui, a gente leva isso como para pessoas difíceis. E, na verdade, gente, não é que é difícil, ela tem um diagnóstico, e isso, eu não quero dizer aqui que tem solução, mas tem como amenizar, né, Marília? Tem como você regular isso melhor, tem como você tratar isso melhor, lembrando sempre, gente, trate situações com amor. O mais importante de tudo, a gente até falou isso aqui da última vez, é empatia e amor. Então, tente enxergar situações além do que os seus olhos veem. Então, se você está entendendo que tem alguém, se você está ouvindo essa live aqui agora, e você está entendendo que tem alguém que se encaixa nisso que a Marília está falando, você pode procurar a Marília, vai passar o Instagram da Marília aqui daqui a pouquinho. Ô Jota, se conseguir colocar até o Instagram da Marília, procure a Marília, pode ser pelo Instagram, chama ela lá no direct. Marília, eu ouvi teu bate-papo, ó, tá aqui, ó, Marília A. Parreira. Eu ouvi tua live, eu tô em dúvida, fiquei interessada. Marília, você faz esse atendimento online também, Marília? De bate-papo, de explicar, de conversar. É possível fazer esse diagnóstico de forma remota? Sim, é possível fazer de forma remota. Eu faço presencial em Uberlândia e online. A forma eu faço não só o diagnóstico, né? Mas eu também tenho o consultório de atendimento e
E é tranquilo fazer remoto, desde que a pessoa esteja num lugar confortável para elas, que esteja em silêncio, para a gente poder ir aprofundando. A minha abordagem, eu acho que me ajuda muito nisso, que é o psicodrama, né? E como que eu faço esse diagnóstico? O psicodrama, eu acho que ele é muito potente para o autista, porque o psicodrama, ele auxilia na parte... Lúdica. ele Eu poderia usar a tem palavra lúdica? lúdica, sim, mas ele resgata ai, gente, sumiu, a Ele espontaneidade, resgata essa lembrei. espontaneidade, essa parte lúdica Sim, que traz ele ali, sim, ele consegue, sim, digamos, porque se sentir confortável no desconforto e aí você consegue, teoricamente, mapear isso de forma mais fácil, seria isso. isso, no sentido assim, que a gente pega as situações do dia a dia, do cotidiano dela, e a gente leva ali para o lúdico. Inicialmente era só o teatro espontâneo, né, que levava Uhum. aquelas coisas do dia a dia para a cena, mas tem outras ferramentas que o psicodrama traz. E trazendo esse cenário do cotidiano, da vida, a gente vai resgatando ali desde a infância, adolescência, tudo isso, e após a gente fazer esse resgate, eu apresento a escala, né? Então, são escalas que eu consigo ir trabalhando dessa forma, como que aí fica mais, não é lúdico a palavra agora, mas é isso, Rubens. A gente vai resgatando algumas coisas, porque quanto mais às vezes eu mascaro, mais às vezes traumas eu vou criando. E quando eu crio Uhum. que seja micro traumas, eu vou perdendo algumas coisas na memória. E aí o psicodrama me ajuda muito nisso, porque eu vou ajudando ele a resgatar essas memórias, essa espontaneidade, e a gente consegue ter uma eficiência maior quando ele vai responder à escala, né, os Pô, testes. Marília, show. Isso é sensacional você falar, né? Essa explicação, gente, ela é muito importante para você que está aqui ouvindo a gente, para que fique claro que existe formas de se lidar com uma criança ou um adulto autista. E a Uhum. Marília está aqui para provar isso para nós, que existe formas, existe condições de você levar uma vida normal, da Uhum. criança ou do adulto autista ter uma vida normal. A gente tem aqui o exemplo da Marília, que tem o esposo dela, uma pessoa aí sensacional, seu esposo é cineasta, né, Marília? E, O J. Arantes. Então, assim, gente, vida normal, basta se conhecer, basta procurar tratamento, ajuda, que não é o fim do mundo. A Marília usou uma palavra aqui da última vez que eu como host aqui do podcast, eu me senti até meio chocado. Quando nasce um diagnóstico, morre uma criança. E no adulto, eu imagino que o adulto ele se sente assim: quem eu sou agora? O que foi a minha vida, né? Então, nesse isso. momento, ele entende o porquê de certos comportamentos, o porquê de certas situações que ele enfrentava, talvez faça sentido. Talvez esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora faça sentido para você que está ouvindo. Então, Rubens, procure tratamento, procure ajuda, procure um psicólogo habilitado. A gente tem as redes aqui da Marília. É fácil o diagnóstico e é fácil você detectar e ter uma vida mais saudável. Você não é obrigado a só se sentir sobrevivendo nesse mundo. uhum, exatamente. E eu vejo muito no consultório, e vi muito isso claro com o Jota, quando ele teve o diagnóstico, eu vi assim, ele fala que foram alguns dias, mas eu vi ele aí de 15 a 20 dias encaixando toda a vida dele. Tudo fazia sentido a partir do diagnóstico. Foi libertador para ele. E eu vejo muito Imagina. isso no consultório. Fala, poxa,
essas dificuldades, essas explosões, esse nervoso, tudo faz sentido agora. E aí, com essa liberdade, ele consegue, as pessoas, né, vão conseguindo colocar limites. Então, assim, hoje eu não estou bem. Hoje ele consegue, a gente chega num lugar onde a pessoa autista consegue falar, olha, hoje eu estou bem, hoje dá para eu ir nessa festa, mas em algum outro momento fala, não, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou. Tudo bem você ir sozinha? Né? Ela se A gente respeita, né, consegue Marília? chegar. Sim, ela passa a se respeitar mais, porque ela se conhece. Passa a entender que, na verdade, ela não é um problema. Eu Exato. imagino isso, né? Ela não é um problema. Ela tem situações Uhum. particulares, como eu tenho, como a Marília tem, como você tem, você que está Exato. nos ouvindo. Então, assim, a pessoa passa a se entender. Pelo menos é isso que eu tô chegando nessa conclusão. É isso mesmo. Porque vai fazendo sentido do porquê que eu fico desconfortável em determinado lugar. Sou um ser. Ah, o Jota falando que é biopsicossocial. Né? Mas é isso. Boa. Ô, Jota, coloca teu livro aqui de novo, Marília, o livro do Jota. Esse livro vai estar disponível aonde, Marília? Ele já está, pelo que eu vi ele está No, pré-lançamento. Como é que a gente faz para isso. quem quer estar lendo esse livro? Ó, Como Como Gerar faz? Vínculos. Em agosto. Esse é o pré-lançamento hoje aqui, no Minutos Quase Certo. Contados. Em agosto, ele vai estar liberado na Amazon. Na Amazon. Isso. Show. Marília, o papo aqui tá incrível. Eu imagino que a gente ainda tem pontos a falar mais, mas Ah, eu com acho que a gente certeza. conseguiu esclarecer muita coisa como que eu achava que era temas separados, você fazer o diagnóstico infantil e adulto. A tua live aqui foi esclarecedora porque dá para conscientizar que o mesmo diagnóstico, o cenário que você tem para uma criança, pré-adolescente, você também tem para o adulto. Você Sim. consegue detectar. Então, assim, gente, não esqueçam. Se você tem esse sentimento, você tem essa dúvida com alguém, procure ajuda. Marília, eu queria só te fazer uma pergunta aqui rapidamente. Eu sei que o Sim. nosso tempo já está estourado, mas na fase adulta, Marília, eu conheço pessoas que têm casos, digamos, personalidades difíceis, pessoas de Uhum. difícil relacionamento pessoal. Eu até recebi essa dúvida no privado, né? Que Uhum. a pessoa falando, meu esposo ele é um pouquinho complicado, ele não consegue gerar vínculos, não consegue gerar, digamos, ter relacionamento de amigos. Quando ele tem, ele quer trazer esses amigos como se fosse posse. Muito focado em trabalho. Então, quando se está irritado, se isola no mundo, foca no trabalho ali e não tem mais mundo ali, está fechado no mundo. Essa Uhum. pessoa bom, se é o esposo de alguém, é alguém adulto ali, né, Marília? Esses cenários, Marília, pelo que você está falando, encaixa provavelmente em alguma coisa. Busque ajuda, gente. Busque Sim. ajuda. A Marília acabou de explicar. Eu recebi a pergunta, já estou quase respondendo. Procure ajuda. Como fazer essa abordagem, Marília, de forma com amor, de uma forma humanizada, para que não seja uma agressão? Como fazer isso, Marília? Uhum. Como chegar em alguém próximo e falar assim: olha, você tem certo comportamento. Eu escutei a live ali do Minutos Quase Contados do Rubens e da Marília e me gerou a dúvida. Vamos buscar ajuda? Mais ou menos isso mesmo. Né? É importante, igual você falou, não ser agressivo, mas às vezes aí trazendo algumas coisas, né? Nossa, você percebeu que às vezes a pessoa nem tá percebendo, muitas vezes a pessoa nem tá percebendo esse difícil, né? Uhum. Que você tá colocando como difícil. Outro dia eu fui buscar o Henrique na escola, eu tava escutando a minha música no carro, eu nunca escuto, mas aí ele chegou, eu sempre deixo ele e a Clara ouvindo as musiquinhas dele no trânsito, né? E aí nesse Uhum. dia eu fui pegar ele, eu estava ouvindo música, e aí ele entrou no carro com o telefone com a música dele e ficou, né? Desse jeito. E perto do meu ouvido, eu falei, poxa, ele não percebeu que ele fez isso.
Aí eu falei, Ele você tá não percebendo? sentiu nada ali. Não, aí eu falei, você percebeu o que que aconteceu aqui agora? Ele, não, não percebi. O que que tá acontecendo? Aí eu falei Aí assim, você eu teve que nunca. falar. Aí eu falei para ele, porque a gente tem que dublar, né? Porque às vezes ele, como ele não tá percebendo, e isso serve para o adulto, né? De novo, tudo que a gente que serve para criança serve para o adulto. Então, às vezes, ele não tá percebendo. Aí eu falei, você viu o que que você fez? Ele, não, o que que eu fiz? Eu falei, eu estava ouvindo a minha música, você pôs a sua e ainda pôs alto, assim, bem no meu ouvido. Eu passei e não consegui ouvir a minha música. Ele, nossa, desculpa, eu não tinha percebido mesmo. Né? Hoje a gente conseguiu chegar nessa consciência, essa consciência com o Henrique. Mas isso é importante também a gente ir ajudando o adulto a ir reconhecendo essas dificuldades. Poxa, você percebeu que muita gente te incomodou, né? Porque são micro coisas, às vezes, que o adulto vai Micro ficando momentos, micro micromomentos e até situações. as micromudanças, né? Hoje eu consigo perceber no Jota, hoje não, já tem um tempo, né? As pequenas mudanças dele, quando ele vai entrar no desregulamento. Né? Para não entrar no desregulamento, eu aprendi a fazer essa leitura. E a única coisa que muda nele é o olho. Então, eu olhando nos olhos dele, eu sei quando é hora, por exemplo, de ir embora de um evento social. Uhum. Você Quando até os falou da meninos última em vez casa. aqui, né, Marília, da questão dele usar óculos escuros, às vezes te incomoda, né? Que Sim, você não porque eu não consegue vejo. detectar. Então você Exatamente. descobriu algo ali que você enxerga, em que Sim, você percebe o desconforto. sim, exatamente. Vai ficando tenso, para de sorrir, porque muitas vezes o sorrir é um mascaramento, né? Quando Uhum. para de rir, eu parei de mascarar, opa, tá entrando em desregulamento, né? Ou fica tenso, fica duro, às vezes fecha a mão, né? Quando fecha a mão e fica diferente, ser diferente por si Exatamente, só não causa sofrimento, mas sim a tentativa de normalizar esse corpo diferente, que é aquilo, né? exatamente. Vai tentando encaixar, ficar tudo numa caixinha só, que é o que a sociedade quer. A sociedade quer nos impor algo que assim, viver em sociedade é isso, né, Marília? Enquadrar, se encaixar Sim, em determinados padrões. Só que, gente, não é assim que funciona. Não é para ser isso. Óbvio que tem muita isso. coisa que a gente tem que ter ali um certo padrão, mas é, eu não vou usar essa palavra, mas ser diferente não quer dizer que você tem um problema, é algo. Não, é normal, gente. Tá tudo bem. Uhum, Tá tudo bem. exato, Então, assim, exato. se encaixou, se encontrou em determinado momento da vida, como o Jota se encontrou, é, a partir dali a vida começa a fazer mais sentido. Marília, Uhum. tua explicação foi sensacional. Gente, esse papo vai estar disponível aqui no YouTube. Eu acho que eu vou fazer essa retransmissão no Instagram também. Vou marcar lá, Marília. Depois eu vou Ah, passar essa transmissão também no Instagram. Não vai ser ao vivo, combinado. obviamente, porque tá gravado aqui. Marília, quero te agradecer seu tempo, sua disponibilidade. Quero agradecer também ao J. Arantes aí por ter nos dado um apoio. E acredito que a gente ainda tem mais temas a falar. Provavelmente a gente vai marcar uma live agora, um podcast presencial, talvez para agosto, para que a gente consiga abordar mais temas. Eu acredito que é algo que a gente tem que furar a bolha, a gente tem que estourar a bolha, a gente tem que falar Sim, mais. Porque quanto sim, mais informações a gente traz, mais a gente rompe fronteiras e mais a gente leva a importância do tema para todos. Quanto mais pessoas souberem que existe diagnóstico, existe tratamento e existe formas com amor de se tratar, melhor. Todos ganham com. exatamente. Marília, eu queria que você deixasse um recado aí para todos os nossos ouvintes aqui do Minutos Quase Contados. Só para falar, Marília, eu vou colocar esse papo também no Spotify, tá? Então eu vou Ah, colocar em sim, forma de áudio no Spotify. Gente, Spotify é uma perfeito. maravilha. Você coloca lá o áudio, o Jota aí deve ouvir também, né, Jota? Você coloca lá em áudio, fica ouvindo, deixa o bate-papo rolando e você busca Exato. acesso à informação. Não fica ouvindo música
Música ruim não, gente. Vamos ouvir podcast, vamos buscar informação. Tem vários podcasts aí com informações super relevantes, como esse que nós estamos trazendo aqui, né, Marília? Queria que você deixasse alguma consideração, alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Primeiro, muito obrigada mais uma vez, Rubens, pelo convite. E o que eu gostaria de deixar é não enquadre nas caixinhas, na caixa da sociedade. Busque a sua caixa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marília. Obrigado, Jota. Até o próximo podcast. Minutos quase contados. Tchau. Tchau. Parou a gravação? Fiquei errado aqui. Botando som.